Recentemente, fiquei chocado ao saber que houve um incêndio significativo na empresa onde meu marido, Ricardo, trabalha. Naquele momento, senti como se tivesse levado um golpe na cabeça. Dominada pela preocupação, liguei imediatamente para Ricardo, torcendo fervorosamente para que ele estivesse seguro. O telefone tocou e, quando finalmente ouvi sua voz, meu alívio foi imenso. Animada, perguntei, onde você está? Você está seguro? Minha voz estava mais alta do que eu pretendia, devido à minha ansiedade e alívio. No entanto, Ricardo parecia irritado com meu tom alto e respondeu bruscamente, qual é o seu problema? Você está falando tão alto? Estou no trabalho. Não me ligue enquanto estou trabalhando, antes de desligar abruptamente. Embora ele não parecesse estar envolvido no incêndio, sua reação foi estranhamente indiferente. Meu nome é Sarah, tenho 35 anos, e a enfermagem é uma parte significativa da minha vida. Casei-me com Ricardo há 4 anos. Quando eu tinha 30, nós nos conhecemos através de um conhecido em comum e rapidamente nos conectamos, o que levou a um casamento feliz. Estamos morando em uma casa fornecida pela empresa em que ele trabalha. 4 anos depois do nosso casamento, ainda não tivemos filhos, mas tenho esperanças de construir uma família feliz com Ricardo. Embora ele possa ser egocêntrico, ele geralmente é um homem gentil e amoroso, que me faz sentir segura. No entanto, ultimamente, ele parece estar excessivamente preocupado com o trabalho, muitas vezes trazendo tarefas para casa, mesmo em seus dias de folga, o que o deixa visivelmente exausto. O distanciamento de Ricardo se estende até nossas noites juntos. Depois do jantar, ele geralmente se senta no sofá, ostensivamente assistindo TV, mas está mais interessado em seu celular, usando a televisão apenas como ruído de fundo. Quando tento engajá-lo em uma conversa, suas respostas são mínimas, geralmente apenas um sim ou um ok, o que me faz questionar se fiz algo para deixá-lo chateado. Essa mudança recente no comportamento dele é intrigante, de certa forma, preocupante para mim. Escolhi acreditar que Ricardo estava apenas sobrecarregado por seu trabalho exigente, então decidi fazer minha parte para tornar as coisas um pouco mais fáceis para ele. Se ele estava realmente tão cansado, pensei que poderia ao menos garantir que ele tivesse um almoço quente e um jantar substancial esperando por ele todos os dias. Eu me certifiquei de que cada refeição fosse nutritiva e equilibrada para ajudá-lo a enfrentar seus longos dias. Então, uma mudança inesperada complicou nossa rotina. No dia anterior, uma colega de trabalho ligou, perguntando se eu poderia trocar meu turno noturno por um turno diurno. Essa mudança repentina significava que eu estaria em casa à noite, então planejei informar Ricardo. No entanto, em meio à correria do novo turno, só consegui enviar um e-mail para ele sobre a troca no próprio dia. Disse-lhe para não se preocupar com o jantar, pois eu prepararia quando chegasse em casa. Mas, estranhamente, não recebi nenhuma resposta dele. Achei que ele devia estar ocupado no trabalho, então me concentrei nas minhas obrigações. Mesmo após o término do meu turno, ainda não havia notícias dele. Isso era incomum, pois Ricardo geralmente respondia prontamente às minhas mensagens durante suas pausas, muitas vezes usando emojis para manter o tom leve. Mas desta vez, ele apenas leu minha mensagem e não respondeu. Perguntei-me se ele estava simplesmente soterrado de trabalho ou se isso era um sinal de algo mais preocupante, uma mudança que às vezes acontece após anos de casamento. Sentindo-me um pouco desanimada, parei no supermercado no caminho de casa. Apesar do frio, eu estava determinada a preparar uma refeição quente e completa para nós dois. Comprei todos os ingredientes necessários, pronta para começar a cozinhar assim que Ricardo chegasse. No entanto, ele não chegou em casa no horário habitual, às 18 horas. As horas passaram e já eram 21 horas quando ele finalmente apareceu. Quando entrou, eu o cumprimentei, tentando manter o clima leve. Bem-vindo de volta, você chegou tarde. Teve que fazer hora extra. Minha voz carregava uma mistura de alívio e preocupação, esperando uma explicação simples. Sim, mas você teve que mudar repentinamente para o turno diurno, Ricardo perguntou ao entrar na cozinha. Assim, uma colega teve uma emergência e eu acabei te avisando um pouco tarde sobre a mudança. Expliquei, sentindo a tensão entre nós. Entendi. Acho que você não teve culpa, mas é um pouco chato que você só tenha me avisado hoje. Eu poderia ter feito planos para sair para uma bebida ou algo assim. Você tem razão, desculpe, respondi, ligando o fogão para aquecer a panela. Ah, você ainda não comeu? Ricardo notou o preparo. Não, achei melhor esperar por você. Eu disse, esperando que ele apreciasse o gesto. Bem, obrigado, mas da próxima vez, você não precisa me esperar. Suas palavras me magoaram um pouco. Eu esperava uma noite aconchegante juntos.
Suspirei silenciosamente enquanto esperava o ensopado ferver. Assim que começou a ferver, servi a porção de Ricardo e, em seguida, a minha. Eu estava faminta depois de esperar a noite toda por ele. O ensopado estava delicioso e comecei a saborear cada mordida. Então, percebi que Ricardo não estava comendo muito. O que houve? Você não parece estar comendo muito, comentei. Assim, ele murmurou, parecendo distraído. Em seguida, admitiu, trabalhei até tarde e um colega mais novo me comprou um bowl de arroz no trabalho, então não estou com fome. Ok, mas você deveria ter me avisado antes, disse, sentindo uma mistura de decepção e frustração. Quer dizer, você poderia ter enviado uma mensagem rápida antes de eu começar a cozinhar. Acho que Ricardo percebeu que eu estava chateada, porque ele rapidamente sugeriu, ok, então coloque todas as minhas porções na geladeira, eu como amanhã de manhã. Ele tentou aliviar o clima, mas o ambiente já estava tenso. Depois de alguns minutos de silêncio, Ricardo se levantou do sofá e, de repente, anunciou, vou dar uma volta. Aquilo era incomum. Sua decisão repentina de sair de casa após uma interação dessas me deixou pensando no que estava acontecendo com ele ultimamente. Quando expressei minha preocupação com seu súbito desejo de caminhar, Ricardo explicou, não tenho feito exercícios suficientes ultimamente, com todas as horas extras, só preciso mudar um pouco o ritmo. Ele começou a se preparar para sair, e eu fiquei ali, me sentindo um pouco vazia, sentada sozinha à mesa de jantar, com o ensopado na minha frente. Eventualmente, decidi colocar minha porção na geladeira, me sentindo um pouco cheia demais e percebendo que Ricardo e eu não tínhamos passado muito tempo de qualidade juntos ultimamente. Sugeri acompanhá-lo na caminhada, esperando que isso nos desse a chance de nos reconectar. No entanto, Ricardo recusou minha oferta, dizendo, não é bom se mexer logo depois de comer. Além disso, preciso de uma longa caminhada sozinho esta noite. Com isso, ele saiu de casa sozinho. Seu comportamento me pareceu estranho, então, movida por um pressentimento, seguiu discretamente a distância. Apesar da noite fresca, Ricardo caminhava com entusiasmo incomum. Ele acabou parando perto de um parque, bem distante de nossa casa. Lá, ele parecia estar esperando alguém, verificando o telefone com frequência. Alguns minutos depois, um carro parou. Ricardo foi até ele e começou a conversar casualmente com o motorista. A curiosidade me venceu e me aproximei para tentar ver melhor. Através da janela do carro, pude ver uma mulher de cabelos longos e cacheados e batom brilhante, rindo alegremente enquanto Ricardo entrava no banco do passageiro. A cena foi um soco no estômago. Não pude acreditar que ele estava tendo um caso. Enquanto eu ainda processava o que estava vendo, o carro partiu com eles. Fiquei ali, atordoada, tentando entender o que acabará de testemunhar. Pouco depois, Ricardo me mandou uma mensagem, alegando que tinha encontrado um conhecido inesperadamente e que voltaria tarde. Sua explicação parecia conveniente demais, e no fundo, eu sabia que algo estava errado. A confiança que eu tinha nele foi abalada, enquanto eu lutava para compreender a realidade da situação. Ele me disse que não estava com fome porque já havia comido, mas já passava das 3 horas da manhã quando meu marido finalmente chegou em casa. Ele nem percebeu que eu estava acordada, enquanto entrava, aparentando estar um pouco bêbado, e foi direto para a cozinha beber um copo de água. Desde aquela noite, ele costumava ficar até tarde no trabalho, especialmente quando eu estava de turno diurno. Sincronizar nossos dias de folga sempre foi um desafio, mas agora parecia quase impossível. Recentemente, ele não só estava trabalhando até tarde, mas também nos supostos dias de folga. Não conseguia afastar a suspeita de que ele poderia estar se encontrando com a mulher que eu tinha visto com ele naquela noite. Movida pela dúvida, fui online procurar agências de detetives. Depois de alguma pesquisa, enviei um pedido de investigação para a agência mais renomada que pude encontrar. Sentia-me culpada por estar fazendo isso pelas costas dele, mas raciocinei que, se a investigação me inocentasse, eu poderia confiar nele novamente plenamente. Esperar pelos resultados da investigação foi excruciante. Meu marido estava tão reservado como sempre, e toda vez que eu olhava para ele, a imagem daquela mulher me assombrava. Eu estava desesperada por clareza. Então, um evento inesperado aconteceu. Era um sábado agitado no hospital, onde eu trabalhava o turno diurno. Meu marido supostamente estava trabalhando em seu dia de folga. Enquanto me concentrava nas minhas tarefas, tentando não pensar nos meus problemas pessoais, o som distante das sirenes dos bombeiros chamou minha atenção. O barulho ficou mais alto e mais urgente, e logo não era apenas um caminhão de bombeiros, mas vários, passando em alta velocidade.
Um senso de inquietação tomou conta de mim, transformando-se em preocupação quando dois de meus colegas retornaram à ala com expressões graves. Eles estavam discutindo sobre emergência, um grande incêndio nas proximidades. Você quer dizer incêndio? Perguntei, tentando acompanhar a conversa deles. Sim, isso mesmo, confirmaram. Foi um grande incêndio naquela grande empresa de informática. Naquele momento, o choque me atingiu como um golpe físico. Essa empresa era onde meu marido trabalhava. O pavor da situação me dominou enquanto eu considerava o perigo em que ele poderia estar. Saber que o incêndio havia sido onde meu marido trabalhava me encheu de uma sensação imediata de pavor. Rapidamente, expliquei a situação aos meus colegas e corri para ligar para Ricardo, esperando que ele estivesse seguro. Apesar da tensão recente entre nós, nunca deixei de me despedir dele todas as manhãs, enquanto ele saía para o trabalho. Com o coração pesado, disquei seu número, rezando fervorosamente para que ele não tivesse sido pego no incêndio. O telefone tocou e, logo, a voz de Ricardo veio, um som que momentaneamente levantou meu espírito. Alô, Ricardo, você está bem? Perguntei, minha voz mais alta do que pretendia, aliviada por ouvi-lo. Mas, em vez de tranquilidade, sua resposta foi seca e irritada. O que há com você? Por que você está falando tão alto? Estou no trabalho. Não me ligue enquanto estou trabalhando. E a chamada foi bruscamente encerrada. A confusão e a raiva começaram a tomar conta de mim. Havia um grande incêndio, com vários caminhões de bombeiros enviados ao local. Era impossível ele estar trabalhando normalmente nessas circunstâncias. Seu tom frio e a resposta estranha me fizeram questionar se ele tinha realmente ido ao trabalho ou se algo mais estava acontecendo. A preocupação com sua segurança se transformou em suspeita sobre sua fidelidade. Não pude evitar pensar em todas as manhãs que o via sair de casa. Será que ele estava usando esse tempo para encontrar outra pessoa? Quando cheguei em casa, minha mente já estava decidida. Eu precisava ir embora e começar uma nova fase. Enquanto começava a empacotar minhas coisas, encontrei um envelope na caixa de correio. Os resultados da agência de detetives haviam chegado. Parecia oportuno levar esses documentos comigo ao sair da casa, que já não sentia mais como lar. Meus pais vieram me ajudar a empacotar e organizei com uma empresa de mudanças para agilizar o processo. Durante a arrumação, me dei conta de que Ricardo provavelmente nem imaginava que eu sabia a verdade sobre o caso dele. Provavelmente, ele estava com sua amante naquele exato momento. Fui juntando meus móveis e os eletrodomésticos que eu tinha desde os meus tempos de solteira, e o quarto foi rapidamente se esvaziando, tornando-se uma casca do que já foi um lar. Enquanto observava o espaço quase vazio, percebi o quanto havia mudado e o quanto precisava seguir em frente. Com determinação, mudei minhas coisas para a casa dos meus pais e comecei a procurar um novo lugar para morar sozinha. No dia seguinte, meu marido finalmente me ligou, com a voz cheia de confusão e irritação. O que está acontecendo? A maior parte das suas coisas sumiu. Eu me mudei. Respondi calmamente. Que diabos você estava pensando? Quando você vai voltar? E a minha comida? E as tarefas da casa? Ele perguntou, revelando quão focado estava apenas no que eu fazia por ele. Ouvindo suas palavras, fiquei perplexa, mas não completamente surpresa. É só isso que você pensa sobre mim? Perguntei, com decepção evidente na voz. A conversa trouxe de volta a memória do incêndio na empresa dele, um dia em que ele supostamente estava preso no escritório, mas parecia despreocupado demais, considerando as circunstâncias. Por que você não arruma outra mulher para cuidar de tudo isso? Desafiei, sem conseguir mais segurar minha raiva. Do que você está falando? Ele respondeu, genuinamente confuso. Você estava com uma mulher chamada Kelly hoje, não estava? O que você está dizendo? Eu estava no escritório. Ah, no escritório? Até que horas você trabalhou hoje? Pressionei, cada vez mais desconfiada. Foi um dia cheio, mesmo eu estando de folga. Trabalhei até tarde, ele afirmou, tentando parecer surpreso com minhas ações. Por que você não para de mentir? Rebati, com firmeza. Você mentiu sobre ir trabalhar, certo? Eu não menti, estava trabalhando. O que está acontecendo? Ele parecia confuso. Como você pode ter trabalhado até tarde se houve um incêndio no seu escritório durante o dia? Quando te liguei, vários caminhões de bombeiros estavam na sua empresa para apagar o fogo. Foi por isso que te liguei. Queria saber se você estava bem. E você me disse para não ligar enquanto você estava trabalhando, como se não houvesse incêndio nenhum. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi ensurdecedor, confirmando minhas suspeitas.
A realidade da situação se tornava mais clara a cada segundo, revelando as rachaduras em nosso relacionamento e tornando a distância entre nós ainda mais palpável. Depois de descobrir a verdade sobre o caso dele por meio da agência de detetives, eu tinha provas irrefutáveis que não deixavam espaço para negações. Informei-o com firmeza: você não vai conseguir escapar dessa. De agora em diante, você vai se comunicar através do meu advogado. Como esperado, ele implorou por perdão, pedindo desculpas repetidamente por sua traição. No entanto, meus sentimentos por ele já haviam desaparecido há muito tempo. Sinto muito, mas não há como consertar isso. Vou desligar agora, disse, cortando qualquer tentativa de reconciliação. Rapidamente, me encontrei com meu advogado e pedi o divórcio e pensão alimentícia. O processo correu de forma rápida, graças às provas sólidas que eu tinha em mãos. O divórcio foi finalizado e ele, junto com sua cúmplice no trabalho, uma colega júnior, foi condenado a pagar uma quantia significativa em pensão. O caso não trouxe apenas repercussões pessoais, mas também profissionais. Assim que a notícia do relacionamento dele se espalhou pela empresa, principalmente sob circunstâncias dramáticas do incêndio no local de trabalho, gerou desprezo entre os colegas. Tanto meu ex-marido quanto sua parceira de caso passaram a receber olhares frios e julgamentos severos dos colegas, uma penalidade social por suas ações que parecia envergonhá-los profundamente. Enquanto isso, eu me mudei para um novo apartamento e comecei a abraçar minha independência. A estabilidade da minha carreira na enfermagem me deu o conforto de seguir em frente com calma, sem pressa para entrar em outro relacionamento. Eu estava desfrutando da minha nova solidão, apreciando a paz que ela trazia. Descobrir sobre o caso do meu marido, especialmente durante o caos do incêndio na empresa, parecia um golpe cruel do destino. No entanto, de certa forma, isso acelerou o inevitável. Suas ações trouxeram as consequências que mereciam. Agora, enquanto me acomodo em minha nova vida de solteira, olho para o futuro com a possibilidade de encontrar alguém genuíno, mas sem pressa, aproveitando cada momento da minha vida como ele se apresenta.